Marie sobreviveu ao laser do Homelander, ela é mais poderosa do que a Victoria Newman, Sam e Kate vão se unir ao set, porque a Batalha de Godot durou pouco tempo. Bom, nesse vídeo vamos comentar as novidades de Gen V e The Boys, com informações que foram reveladas pelos próprios produtores. Então, ó, vamos nessa! Senhor, Olha, mas que tipo de animal é você? Fala pessoal, eu sou o Pedro e bom, os principais produtores de Gen V, a showrunner da série, a Michelle Fazekas, e o Eric Kripke, que é o produtor executivo de Gen V e o showrunner principal de The Boys, deram duas entrevistas para a Variety logo após o final da série, uma falando sobre o final da primeira temporada e outra falando sobre o final e o futuro para a quarta temporada de The Boys. Vamos lá, primeiro comentando sobre o final de Gen V, onde vimos a Marie tomando um laser do Homelander, mas acordando viva no final. Tanto que o André até comentou que nem todo mundo conseguiria sobreviver. Tiveram as teorias nos meus outros vídeos de que o Homelander não quis matar a Marie, que o laser não foi forte o suficiente, foi apenas um laser para assustá-la, apagá-la ou algo parecido, mas não foi nada disso e o Homelander realmente quis matá-la. A Michelle comentou que é uma razão para ela ter sobrevivido, que antes de colocarem a cena no papel e de fato gravarem, eles sabiam por que ia fazer isso, eles sabiam por que a Marie iria sobreviver, mas só saberemos lá na segunda temporada. Então ok, há um porquê, só saberemos qual é lá na segunda temporada de Gen V, mas aparentemente a Marie tem uma super resistência muito além do normal, e pode até mesmo ter um alto fator de cura. Afinal, ela fica toda hora cortando a sua mão para usar o seu sangue, mas toda vez que ela aparece depois disso, ela aparece sem nenhum arranhão. Pegando esse gancho, como meu amigo Matheus Mendes bem disse, não é porque ela tem uma super resistência, aparentemente muito além do normal para ter aguentado um laser do Homelander, que seja furo de roteiro ela cortar a sua mão usando um canivete. Parece que, tipo, a super resistência dela é algo que ela pode controlar, tipo um poder que ela meio que ativa ou desliga, sabe? Ela pode deixar desligado o seu poder, não querer deixar seu corpo super resistente para ficar se cortando e usar o seu sangue, ou pode, nesse caso foi involuntariamente, tornar o seu corpo muito resistente ao ponto de aguentar um laser do Homelander. E um ponto que muitos chamaram a atenção é que, beleza, Marie e Victoria Newman têm o mesmo poder, o poder de manipular o sangue, mas aparentemente tem uma diferença nesses poderes. Por exemplo, no caso da Victoria Newman, toda vez que ela usa o seu poder para explodir as cabeças, os seus olhos ficam brancos, enquanto a Marie, quando ela usou seus poderes para, por exemplo, explodir o braço da Kate, isso não aconteceu. Então talvez a Marie seja uma versão melhorada da Victoria Newman, sendo até mais poderosa, mas ela ainda não chegou no auge de controle e domínio sobre os seus poderes, como parece que, por exemplo, a Victoria Newman já chegou. Falando nisso, na outra entrevista, quando perguntaram pra ele se alguém de Gen V iria aparecer na quarta temporada de The Boys, eles simplesmente fizeram isso aqui, né? Aquele emojizinho, né, que vocês estão vendo aí na tela. Mas sim, aparentemente, né? Assim como tivemos personagens de The Boys em Gen V, teremos personagens de Gen V lá na quarta temporada de The Boys. Eu digo isso porque tem essa foto vazada da Mary Phillips e do Asa Gurman com o elenco principal de The Boys, e não parece que eles estavam, por exemplo, apenas visitando o set. Então, pelo menos, Sam e Kate serão recorrentes na quarta temporada, enquanto os outros 4 que estão presos devem aparecer, mas aparecer com menos destaque. E aquela afirmação de que a gente só vai saber por que a Marie sobreviveu na segunda temporada de Gen V já dá meio que um indício para isso, né? A Marie e os outros devem aparecer, mas sem muito destaque, sem muito aprofundamento, e foi revelado pelo Eric Kripke que a quarta temporada dará um gancho para a segunda de Gen V, então é provável que os 4 apareçam, saiam daquela sala, tenham um rumo, e esse rumo só veremos lá na segunda temporada de Gen V, onde saberemos como a Marie ficou viva. Mas, pô, só deles já saberem o motivo, deles não terem feito a cena sem saber o porquê, já me deixa muito mais tranquilo. Pegando esse gancho, como a gente viu no final, a Marie Blank explodiu a mão esquerda da Kate, e até chegou a ser teorizado nessa entrevista de que a Vought poderia dar uma mão robótica para a Kate, mas o Eric Kirby disse que é bem mais provável ela ter uma prótese na mão do que uma mão robótica tecnológica à la Homem de Ferro. Mas, pô, se de algum jeito ela conseguir
conseguir usar os seus poderes com essa mão, mesmo sendo uma prótese, meus amigos, as coisas ficariam bem interessantes. Algumas pessoas, inclusive eu em certos momentos, acharam os efeitos especiais de Gen V um pouco abaixo de The Boys, né? Especialmente, por exemplo, nas cenas da Marie usando seus poderes, dá pra ver que é um pouco artificial. E nessa entrevista eles foram bem sinceros, mesmo sendo um spin-off de The Boys e tendo Homelander, Gen V teve um orçamento bem abaixo da série principal. Pra vocês terem uma ideia, cada episódio demorou em média 10 a 12 dias para ser gravado, e foi tão curto porque eles simplesmente não tinham mais tempo para continuar gravando. Além disso, a batalha de Godolkin no roteiro seria muito maior, teria muito mais personagem, muito mais coisa acontecendo, mas por conta do orçamento, algumas coisas acabaram sendo cortadas. E eles não revelaram o que foi cortado, tá? Só deixando claro. Eles foram sinceros, a equipe teve que se provar nessa primeira temporada, provar para depois, na segunda, aí sim ter muito mais tempo para gravar, ter muito mais orçamento, e tendo em vista que Gen V foi renovado com apenas 2 semanas no ar, parece que a série é um enorme sucesso, que eles conseguiram se provar, e para a segunda temporada, aí sim, terão muito mais tempo e muito mais orçamento para contar a história. Falando na história, a Michelle comentou que eles já sabem a história que será contada na segunda temporada. Eles têm a história, têm a base, sabem dos pilares principais e estão agora trabalhando para dividi-los em episódios. Assim como a quarta temporada de The Boys, por enquanto nem temos previsão para a segunda temporada de Gen V, mas aparentemente será o seguinte: em um ano temos Gen V, no outro temos The Boys, no outro temos Gen V, no outro temos The Boys, e assim por diante. E eu confesso que, acho maravilhoso. Falando em The Boys, foi confirmado que a quarta temporada vai começar alguns dias após o final de Gen V. Então talvez, quando a Marie acorda nessa cena, dias após tomar o laser do Homelander, a quarta temporada já esteja rolando. E vai ser aquilo. Assim como a primeira temporada de Gen V se conectou com a quarta temporada de The Boys, a quarta temporada de The Boys vai se conectar com a segunda de Gen V. Além disso, a quarta temporada vai começar nas vésperas das eleições presidenciais, onde a Victoria Newman está concorrendo a vice-presidente dos Estados Unidos. E falando nela, é muito importante relembrar que ela está em posse do vírus matador de supers. E foi confirmado pelo Eric Kripke que o vírus matador de supers será essencial na história da quarta temporada. E é por isso, por exemplo, que o Bruto aparece na cena pós-crédito de Gen V, para mostrar que ele está ciente de que o vírus existe. E a fala do Eric Kripke foi o seguinte: o vírus será uma grande parte da quarta temporada. Então parece que não vai ser tipo, todo mundo sabe que o vírus existe. Parece que vai ser tipo, todo mundo sabe que o vírus existe porque todo mundo viu o vírus funcionando. E para o vírus funcionar, algum super importante tem que morrer para chamar a atenção. E se algum super fosse morrer aqui na história por conta do vírus, quem você gostaria que fosse? Me conta nos comentários. Mas seria bem interessante se o vírus matasse pelo menos o Trem-Bala ou o Profundo, ou os dois, que nessa são bem importantes lá em The Boys. E parece que eu acertei em cheio a teoria do meu outro vídeo. A Indira contou tudo do vírus para Mallory, que gravou a conversa e ainda mandou alguém ficar de olho na Indira. E esse alguém é o Bruto, e por isso ele aparece na cena pós-créditos. Olha só as peças se encaixando. Seguindo, foi comentado pela Ashley no 8º episódio que eles deveriam promover alguém ao set para amenizar a parada por conta de Godolkin. E poderia ser a Marie se ela matasse a Kate. E tanto a Michelle quanto o Eric Kripke comentaram que a Ashley provavelmente estava blefando. Ela queria apenas se safar e por isso fez essa proposta. E eles ressaltaram que o motivo do Homelander ter se virado contra a Marie e ter meio que acolhido o Sam e a Kate foi justamente porque ele viu a Marie atacando uma outra super, que no caso foi a Kate. E você, sendo um super, atacar um outro super na frente do Homelander é um dos maiores pecados que você pode cometer, a não ser, claro, se você for o Homelander e você atacar um outro super. E o Homelander ter acolhido o Sam e a Kate com certeza não foi por acaso. Afinal, eles devem ser recorrentes lá na quarta temporada. Mas ele ter ficado do lado do Sam e da Kate e se virado contra a Marie e os outros foi um ponto bem interessante. Porque talvez para eles conseguirem ser daquela espécie de prisão, alguém terá que tirá-los dali sem que o Homelander saiba. Fora que ele ter ao seu lado 2 supers como Sam e Kate, que são extremamente
extremamente poderosos e têm pensamentos parecidos com o dele, até os podendo colocar no set, pode ser uma grande arma para o futuro de The Boys, já que nem todo mundo ali na VOT, nem todo mundo ali no set gosta do Homelander, mas com a Kate ali do lado, é só ela, por exemplo, tocar no Profundo, no Trembala ou em qualquer outra pessoa que ela vai passar a obedecê-lo. Falando na quarta temporada, o Eric Kripke finalizou a entrevista comentando uma notícia positiva. A edição está quase concluída. Falta, por exemplo, ajeitar a música, os efeitos especiais, preparar o marketing para a temporada, mas parece que a temporada está ficando pronta e não deve demorar muito para ser lançada. E aqui eu te conto com detalhes tudo sobre a próxima temporada, sobre o trailer, quando deve sair a série, até comentando alguns vazamentos, enquanto aqui eu explico com detalhes todo o final da série Gen V e como esse final vai impactar na quarta temporada de The Boys. Mas foi isso, e eu te vejo na próxima. Valeu, falou e fui!